Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Que alegria, mais uma vez, o Centro Espírita Batuíra me convidou para gravar mais uma palestra virtual e com muita alegria, né, que eu venho aqui dividir algumas reflexões, alguns pensamentos com vocês sobre esse tema que é seus pensamentos e os espíritos, né? Como o modo de pensar, como o nosso modo de pensar pode influenciar a sua vida, né? É lógico que eu não vou esgotar esse assunto, né, nesses poucos minutos que a gente tem para falar aqui, mas pretendo aí trazer algumas reflexões, alguns pensamentos, alguns pontos da doutrina, né, para que a gente possa pensar, né, sobre a questão dos nossos pensamentos e a ligação dele com os espíritos. Bom, mas para a gente iniciar, eu vou convidar todos vocês a fazer uma prece comigo, tá bom? Então, para todos aqueles que quiserem, eu convido que fechem os seus olhos e respirando calmamente e profundamente, elevemos todos nós o pensamento a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais, pedindo mais uma vez, Senhor, que ilumine os nossos pensamentos, que ilumine o nosso entendimento e compreensão daquilo que a doutrina nos traz, daquilo que Jesus nos trouxe como ensinamento, para que nós possamos, Senhor, nos desenvolver, evoluir, enfim, crescer, Senhor. Que esta luz possa irradiar a partir de nós para todo o nosso lar, todos os nossos conhecidos, amigos, familiares, e que possamos, ó Pai, a cada dia, com a ajuda dos amigos espirituais, trazer para o nosso coração a vivência do Evangelho do Mestre Jesus. Gratidão, Senhor, e que assim seja. Bom, vamos lá. Bom, então, a ideia, né, os principais estudos que eu fiz para poder estar falando isso aqui com vocês hoje saíram deste livro, Você e os Espíritos, do Wilson Garcia. É um livro pequenininho, mas cheio de reflexões interessantíssimas a respeito desse assunto. E para aqueles que tiverem interesse, seria muito interessante ler o livro inteiro. Eu acredito que tem lá na biblioteca do centro, mas infelizmente nós estamos fechados agora por conta da pandemia, né? Mas fica aí anotado para você poder ler no futuro. Bom, então a principal ideia saiu desse livro Você e os Espíritos. Algumas das coisas também que eu vou mencionar saíram da Gênese. Algumas outras coisas saíram aí do Livro dos Espíritos, dos Livros dos Médiuns. Tá? E esta é a bibliografia principal daquilo que eu irei comentar aqui hoje. Bom, mas para iniciar, vamos lá. Bom, então, eu queria convidar vocês a fazer então uma reflexão sobre esta imagem que eu coloquei aí, né? É um espaço vazio. Vamos lá, nós estamos vendo aí na imagem um cruzamento aparentemente de uma cidade grande, né? Mas nós estamos vendo aí na imagem que não há carros, não há pessoas, aparentemente também não tem nenhum animal, nenhum cachorro, nenhum pássaro, nada disso. Então a pergunta é: o espaço está vazio, né? Está vazia essa cidade? É uma cidade vazia? Não tem mais nada aí além disto? Por conta dos nossos sentidos, né, físicos, que são muito limitados, nós podemos nos iludir e pensar que aí, nessa cidade, ela está vazia. Né? Mas nós sabemos que não. Né? No mínimo, aí, entre esses espaços que aparentemente estão vazios, nós temos pelo menos o ar. Né? O ar nós sabemos que preenche todos os espaços, né? Com oxigênio, nitrogênio, outros gases, poeira, né? Enfim, outras partículas que estão aí, e nós podemos medi-las, nós podemos aprendê-las através de instrumentos, através de alguns experimentos científicos. Né? Mas nós sabemos que
através da doutrina espírita, claro, nós sabemos que por aí não há só as coisas físicas, as coisas materiais. Nós temos também as coisas imateriais, né? Como, por exemplo, a energia ou os fluidos, né? Allan Kardec, na época da codificação, nomeou as energias como fluidos, porque na época a ciência ainda não tinha um conceito muito bem formado sobre energias, né? Então Allan Kardec nominou como fluidos, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sem se aprofundar muito, né? Mas o autor do livro, né, o Wilson, que eu comentei lá no começo da bibliografia, ele traz que nós temos que levar em consideração três coisas, né? O espírito, o pensamento e a energia, e as relações que nós temos entre essas três coisas, espírito, pensamento e energia. E ele traz uma reflexão muito, muito interessante, eu vou trazer alguns pontos para vocês aqui, a respeito da interação sobre essas três coisas, né? O espírito, que nós somos todos nós, né? Somos espíritos, o nosso pensamento, que é a manifestação do nosso espírito, e a interação disto com os fluidos, né? Bom, então concluímos aí que neste espaço vazio, nesta imagem, não há somente espaço vazio, além do ar, oxigênio, enfim, existem também fluidos, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso e as consequências, tá bom? Vamos lá. Bom, então vamos falar primeiramente aí do fluido cósmico universal, né? O que seria isso? Então, lá na Gênese, convido inclusive vocês a lerem um pouco mais lá o capítulo 14 da Gênese. O que é o fluido cósmico universal? Então, é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, tudo que existe, com exceção do espírito, saiu do fluido cósmico universal. Tá? Desse fluido, é desta energia primitiva que, transformada, se constitui em tudo aquilo que nós conhecemos. E aquilo que também não podemos ver, porque estamos num momento encarnado. Né? Mas quando desencarnarmos, e à medida da nossa evolução, poderemos apreender todas as modificações aí do fluido cósmico universal. E os fluidos espirituais, então, o que seriam? Né? Os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, ou seja, um dos estados do fluido cósmico universal são os fluidos espirituais. São, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. Tá? Então nós temos aí uma das modificações do fluido cósmico universal, que são os fluidos espirituais. Bom, vamos lá. Bom, e agora vem aqui uma colocação que é um ponto-chave na reflexão que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje, que é a ação que o pensamento exerce nos fluidos. O pensamento, como eu já disse rapidamente no slide anterior, aí o pensamento é a manifestação, é uma manifestação do nosso espírito, né? Todos nós, como eu disse, somos espíritos que estamos no momento encarnados. Apesar que podem ter também espíritos desencarnados escutando aí, assistindo essa gravação e essa palestra. Mas enfim, estamos falando aqui diretamente, de forma objetiva, para os espíritos encarnados. Nós que estamos encarnados, temos pensamentos, né? Temos pensamentos. E será que o nosso pensamento, será que o que está se passando pela minha mente o tempo todo e agora, neste momento, tem alguma ação nas energias e nos fluidos? Vamos ver o que a espiritualidade nos traz aí, né? Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Bom, então, espíritos, como eu disse, tem os encarnados e tem os desencarnados, mas tanto faz. Para o espírito, cada pensamento manipula o fluido, tá? Manipula os fluidos espirituais, no caso, porque nós estamos envolvidos
em fluidos espirituais, porque é onde nós vivemos, né? Como disse antes. Bom, então o nosso pensamento, ele manipula, ele mexe com os fluidos. Tá? E daí a consequência disso, elas são das mais variadas, né? São inúmeras as consequências disso. Mas já fica aqui já uma reflexão inicial. Bom, então quer dizer que aquilo que eu penso não fica só dentro da minha cabeça? Não. A gente vai falar um pouquinho mais disso para frente, mas o grande alerta, o grande insight, a grande reflexão que este livro, né, que eu comentei para você e os Espíritos traz, é que o nosso pensamento ele não está preso só aqui dentro da nossa cabeça, não. Tá? Ele sai da nossa mente e interage de inúmeras maneiras com o ambiente e com o mundo espiritual. Tá? Lembrando que é uma coisa importante que o livro fala, tá? O mundo espiritual, gente, não é uma coisa diferente, separada, não. É o mundo espiritual onde nós estamos. Nós estamos num plano onde a vibração, onde a natureza das coisas é mais material, palpável para nós. Mas o mundo espiritual também está aqui. Né? Então, o plano físico onde nós estamos é uma das partes do plano espiritual. Onde nós lemos aí nos livros que tem as colônias, o mundo espiritual também faz parte de onde nós estamos. Porém, está numa outra faixa vibratória, está num outro estado do fluido que a gente não consegue apreender estando encarnado. Tá? Mas o mundo espiritual é aqui onde nós estamos também. Mas vamos continuar. Bom, então, continuando o nosso raciocínio, de que quais são as consequências, né, do fato de que nosso pensamento interage com os fluidos, né, nós vamos partir agora aqui para aquela divisão clássica do ser humano, né, que nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Né? Então, tem aí uma pequena representação com um abacate. Né? Então, a semente do abacate seria a representação do nosso espírito, né? Aquilo que foi criado diretamente por Deus, onde está o princípio inteligente, né? A centelha divina, e é o que emana os pensamentos, né? Porque é aí que está o princípio inteligente, o raciocínio provém do espírito. Nós temos aquela polpa do abacate que nós estamos aí fazendo uma comparação com o nosso perispírito. Né? O que é o perispírito? É um corpo semimaterial que faz a ligação do nosso espírito com o corpo físico. Né? Então, na representação, a casca do abacate, ela representa o nosso corpo físico. Então, somos divididos em corpo físico, né? Essa parte material que é só uma casca, é só um envoltório transitório que nós temos aqui para poder usar durante a encarnação que nós temos, e temos o perispírito e o espírito. Quando nós desencarnamos, o corpo físico fica e o que o espírito leva é somente o perispírito. Né? O espírito em si ele não tem capacidade de se manifestar, ele depende do perispírito ligado ao corpo físico para conseguir fazer isso enquanto encarnado. No mundo espiritual nós ficamos só com o perispírito, tá? Que tem mais ou menos o mesmo formato do nosso corpo físico. Porém, nós sabemos que no mundo espiritual, o espírito, através da ação do seu pensamento, pode se apresentar com um perispírito ou uma forma que ele já teve em outras encarnações anteriores. Bom, vamos lá continuar. Então, né, quais são as consequências? Olha só o que está escrito aqui na Gênesis, gente. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos universais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Bom, gente, então vamos lá. Pensando então, bom, olha só, eu disse que nós somos um espírito, né, que temos um perispírito e transitoriamente, quando estamos encarnados, temos um corpo físico. Lembrando que a ligação entre espírito e corpo físico é feita por esse perispírito. Bom, mas vamos lá. Sabemos também,
através da doutrina, que é o perispírito que plasma o corpo físico quando nós estamos no processo de reencarne, e é ele também que faz com que o nosso corpo físico esteja vivo. Na hora que desprende o perispírito e o espírito do corpo, o corpo para de funcionar e vira simplesmente matéria inerte, sem vida, né? Bom, então vamos lá. Se o nosso perispírito tem natureza idêntica aos fluidos, quando nós pensamos, o nosso pensamento não interage só com os fluidos que estão à nossa volta, ele interage também com os fluidos espirituais que compõem o nosso perispírito. Então vamos lá, quais são as consequências no ambiente? Já ouviram aquela história do tipo assim, fui em tal lugar, fui na casa de alguém, alguma coisa, nossa, tava uma energia pesada, senti uma coisa ruim na casa daquela pessoa, então ao contrário, né? Nossa, fui no centro espírita, fui na casa de uma pessoa, nossa, que energia agradável. Saí de lá me sentindo melhor. Por que isso, gente? Quando nós pensamos, tá? Nós estamos, como eu disse, emanando, né, ondas, né, nossos pensamentos, que vão se interagindo e vão modificando os fluidos que estão no ambiente que nós estamos. Pois bem, então, se eu fico o tempo inteiro pensando coisas ruins, escutando músicas de baixa vibração, assistindo coisas pesadas na televisão, ou lendo coisas difíceis, ou fico o tempo inteiro pensando em ressentimentos, mágoas, enfim, coisas tristes, isso vai ter uma consequência muito séria no ambiente que eu vivo. E, logicamente, se existem outras pessoas que convivem comigo que também estão pensando desse jeito, mais força ainda, mais interação esses pensamentos vão ter com o ambiente. Então, o nosso pensamento, ele cria a atmosfera que a gente vive no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso local. É lógico que isso é o resultado de um coletivo, mas dependendo da força do pensamento, um lugar pode ficar, sim, muito ruim. Então, se eu acho que na minha casa ou em algum lugar que eu convivo a energia está pesada, não está boa, eu preciso ver se eu não estou colaborando para que isso aconteça. Não é só no momento que eu oro, no momento que eu faço a evangelho no lar. Lógico que essas coisas são fundamentais para melhorar a energia, a vibração daquele lugar. Mas é cada pensamento que eu tenho. Então não adianta nada eu pensar que, não, mas eu oro uma vez por semana, faço evangelho no lar, está resolvido, vai ficar boa a energia da minha casa. Não. Eu tenho que estar o tempo todo procurando pensar em coisas boas, transmutando os meus pensamentos, né? Observando o que está se passando na minha mente para que eu crie uma atmosfera boa para mim. Né? Por quê? O meu pensamento, que é a manifestação do meu espírito, manipula, transforma as vibrações, as energias, os fluidos que estão à minha volta. Tá? Mas isso aí tem uma consequência mais séria ainda, que é no próprio corpo físico. Né? Como está escrito aí na Gênese, como a gente leu, o nosso perispírito é da mesma natureza dos fluidos espirituais. Então, se eu, com o meu pensamento, eu interajo nos fluidos que estão à minha volta, você já imaginou nos fluidos que estão no meu próprio corpo físico? Né? A matéria de qual é composta meu perispírito e meu corpo físico? Não é à toa que a própria ciência está comprovando de que muitas doenças, para não dizer praticamente todas, têm origem nos nossos pensamentos. Não estou falando aqui de doutrina espírita, não. Estou falando aqui de ciência. A ciência cada vez mais está chegando a essa conclusão, porque o nosso pensamento cria. Né? Se eu fico pensando, eu vou ficar doente, eu vou ficar doente, eu vou ficar doente, o que será que vai acontecer? Ou então, eu não presto, eu não me alimento bem, eu faço isso, eu faço aquilo. Ou fico remoendo ressentimentos, mágoas,
né, situações anteriores da minha vida. O que será que isso vai criando no meu corpo? Nos fluidos, né, do meu perispírito que interagem com o meu corpo físico. Que mensagem será que eu estou passando para o meu corpo? Então, gente, os nossos pensamentos, eles são ponto-chave da nossa saúde física e da nossa saúde espiritual. A gente vai ver um pouquinho mais para frente qual é a relação daí que tem os nossos pensamentos com os espíritos. Mas, pensando na parte física, o ambiente que a gente vive, o ambiente que nós interagimos, ele é o resultado daquilo que nós cultivamos nos nossos pensamentos. E o nosso corpo físico também. Vamos pensar nisso. Vamos passar para o próximo slide. Bom, mas e aí? Os espíritos, né? Qual é a influência que os espíritos exercem sobre nós, né? Então, lá no livro dos Espíritos, na pergunta 459, temos a seguinte indagação que Kardec fez aos espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Vamos repetir. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a espiritualidade responde, né? Muito mais do que imaginais. Os espíritos influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Bom, então olha só. Estava falando lá dos nossos pensamentos, mas agora estou aqui trazendo uma consideração. Os espíritos influem tanto nos nossos pensamentos que chega ao ponto de que às vezes eles é que estão comandando as nossas ações. Olha só como é grave. Né? Então, nós precisamos estar atentos, porque que tipo de espíritos nós estamos ouvindo? Né? Bom, mas aí não fala, né? Qualquer tipo de espírito, né? Não fala, né? Quais espíritos? Todos. Mas e aí? Qual é o espírito que chega perto de mim ou não? Qual será que está tentando falar comigo? Né? Um espírito bom, como aparentemente está aqui na fotografia, na imagem que eu coloquei para vocês? Ou será que é um espírito que tem pensamentos que não são tão legais? Né? Como é que isso funciona? Então aí continuando a nossa linha de pensamento, qual é a relação então dos nossos pensamentos com os demais espíritos, né? Com os outros espíritos além de nós mesmos? Né? Então, primeira coisa que eu gostaria de salientar aí, que segundo Emmanuel, o espírito que era o mentor de Chico Xavier, 2/3 dos habitantes da Terra são espíritos desencarnados. Então, se nós pegarmos e juntarmos todos os espíritos encarnados com os desencarnados e dividirmos em 3 partes, 1/3 está encarnado e os outros 2/3 estão desencarnados. Então, será que tem muito espírito desencarnado? Tem. Para cada encarnado tem 2 desencarnados. São muitos espíritos desencarnados. Mas, o que determina então o fato de um espírito estar ou não próximo do outro? É a lei da afinidade. Né? Então existe aí um ditado popular que diz: diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Não é esse? Com quem você anda, você vai ser influenciado e vai ser assim, né? Essa é uma ideia bastante equivocada sob o ponto de vista espírita, porque para o espiritismo diga-me quem és, que eu te direi com quem andas, né? Por conta da lei da afinidade. Então funciona assim. Eu sou um espírito, estou dando aqui uma hipótese, tá, gente? Sou um espírito que gosta muito de festas, de comer muito, assisto filmes violentos, policiais, não oro. Que tipo de pessoas com as quais eu vou me relacionar aqui no plano físico? Provavelmente as pessoas com quem eu vou querer estar, lógico. A gente tem algumas pessoas que a gente não escolhe, alguns familiares, no trabalho. Mas para eu me reunir com os meus amigos, muito provavelmente eu vou escolher amigos que tenham pensamentos ou que tenham gostos parecidos com o meu. Né? Se eu gosto, por exemplo, de
de assistir filmes policiais agitados, eu vou me reunir ou vou gostar de ficar assistindo filme com pessoas que gostam, por exemplo, de filmes que falem sobre religião? Óbvio que não, né? Normalmente eu me reúno ou vou procurar me reunir para assistir filme com pessoas que gostam dos mesmos filmes que eu, que gostam das comidas semelhantes à minha, que torçam para o meu time de futebol, nada contra, mas normalmente nós nos reunimos, nós procuramos fazer amizade com as pessoas que têm mais ou menos o mesmo tipo de pensamento que a gente, né? Que tem os gostos parecidos com a gente, porque daí a gente vai ter o que conversar, nós vamos ter como interagir. Normalmente eu não vou me reunir com pessoas que pensam de maneira diferente da minha, né? Porque existe a lei da afinidade, né? Nós nos reunimos, nós nos relacionamos com pessoas que têm ideias afins à nossa, né? Agora não pensem vocês que porque o espírito desencarnou, né? Então a pessoa desencarnou, ela foi para o plano espiritual e daí virou anjinho, mudou, né? Nossa, ela foi boa, então agora ela virou anjo no céu, só fala de coisas iluminadas, de luz. Não. Quando nós desencarnamos, a única coisa que acontece é que nós mudamos de plano. Saímos do plano físico para o plano espiritual. Mas, como eu disse, o mundo dos espíritos também é aqui. Então, muitos espíritos estão aqui. Lembra da imagem lá da cidade que eu mostrei no começo? Aparentemente não tinha ninguém ali, mas podia estar lotado de espíritos desencarnados. Porque eles estão perambulando, estão interagindo aqui com o plano físico, né? E se quando a gente desencarna, nós não mudamos o nosso tipo de pensamento, a nossa moral, os nossos gostos continuam mais ou menos parecidos. É lógico que lá no mundo espiritual não tem todas as mesmas coisas. Mas, por exemplo, se eu sou uma pessoa que aqui no plano físico tem uma ligação muito forte, por exemplo, com a bebida, né, com a bebida alcoólica, muito provavelmente na hora que eu desencarnar, não vou perder a vontade de beber. Eu vou continuar tendo uma ligação com isso. Que lugar que eu vou? Né? Se eu gosto disso, se eu me interesso por isso. Provavelmente num bar ou algum lugar onde tenham pessoas bebendo. Né? É o que eu gosto de fazer. Então, gente, os espíritos, eles interagem, eles se relacionam através da lei da afinidade. Um espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, ele se une pelas leis da afinidade. Bom, mas então, como estão os meus pensamentos? É isso que a gente tem que parar para pensar. Porque é isso que vai determinar que tipo de espíritos, e agora falando de desencarnados, vão se aproximar de nós. Né? Se eu tenho pensamentos bons, pensamentos elevados, não estou falando isso o tempo inteiro, tá, gente? Porque nós todos estamos aqui numa caminhada evolutiva, né? Por volta e meia nós temos pensamentos desequilibrados, né? Nós, humanidade, estamos passando agora nesse 2020 e 2021 por uma situação muito difícil, né? E por óbvio que nós não conseguimos ficar o tempo inteiro com um pensamento elevado, né? Nós sentimos medo, sentimos tristeza, muitas pessoas estão perdendo entes queridos, né? Estão passando por restrições no trabalho, perdendo o emprego ou não tendo com que se sustentar. Então é uma situação muito dura, né? Mas, na maior parte do tempo, o que é que eu estou pensando? Que tipo de filmes, que tipo de músicas, que tipo de leituras, que tipo de amizades, né? Eu estou procurando. Né? Porque por aí a gente consegue tirar muito daquilo que nós pensamos, né? Vamos observar, né? Quais são os lugares que eu gosto de ir, as coisas que... Por aí a gente consegue tirar, né? Como está sendo os nossos pensamentos. Né? E nesse processo todo, lógico que é muito importante a questão do autoconhecimento, né? O conhece-te a ti mesmo. Isso é fundamental para o processo evolutivo, porque conhecendo nós mesmos, nós vamos entender quais são a linha de pensamento que a gente tem, quais são os pensamentos e quais são os espíritos que vão estar afim com a gente. Então, gente, a natureza dos nossos pensamentos, das nossas ações, que refletem as nossas ações, vão dizer quais tipos de espíritos que estão próximos de nós. E lembrando, como eu disse no slide anterior, né,
Os espíritos nos influenciam tanto que por muitas vezes são eles que nos dirigem. Bom, será então que eu quero que um espírito que não é tão bom, ou que ainda não é tão bom, no momento, claro, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes para evoluir, mas no momento ele ainda se liga com energias negativas, pensamentos negativos. Eu quero esse tipo de espírito perto de mim? Né? Ah, mas esse negócio de ficar escutando espíritos, de interagir, só tem a ver com os médiums. Né? Então vamos ver aí, olha só, o que está escrito lá no livro dos médiuns. Né? Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Então, assim, gente, mediunidade, lógico, existem aquelas pessoas que desde pequenas já ouvem espíritos, já recebem mensagens, né? Já interagem com o plano espiritual. A gente tem aí um exemplo, né? Provavelmente do maior médium que a gente já conheceu, que foi o Chico Xavier, mas enfim, claro, com exceção de Jesus. Mas digo assim, mediunidade de trabalhar com comunicações, com mensagens, enfim, né? Que foi o grande Chico, mas todos nós, de alguma maneira, nós temos algum tipo de mediunidade. O que é essa mediunidade? É conseguir perceber colocações, sensações, intuições, palavras, né, do mundo espiritual. Mas isso não precisa ser consciente do tipo, ah, não, mas eu não escuto. Então eu não tenho mediunidade nenhuma, o espírito não está me influenciando. Tá, sim, sempre, tá? E aqui só uma observação em relação à obsessão, é que a obsessão é quando esta ligação com este desencarnado, ela se torna tão grande, né, entre nós e o desencarnado, se torna tão grande que tipo, já não se consegue mais se livrar disso. Né? Porque um pensamentozinho que a gente tem aí, tipo, vi uma notícia, fiquei triste, posso atrair pessoas, espíritos, né, desencarnados que estão tristes também? Posso, mas aquilo ali pode ser momentâneo, dali a pouco já estou pensando em outra coisa boa e aquele espírito vai embora. Mas a obsessão não. A obsessão é um caso onde a relação já ficou muito forte. E daí, por vezes, é necessário até, de repente, um atendimento fraterno ou algum tipo de tratamento espiritual para ajudar. Dá para se cessar um processo obsessivo sem atendimento fraterno? Dá, claro que dá. Com muita persistência, muita oração, muita vigilância de pensamento. Sim. Porém, em muitos casos, o atendimento fraterno, o passe, né, pode ajudar muito para que a gente consiga aí melhorar o nosso pensamento e assim o espírito que está ali próximo da gente possa ir para outro local, enfim, procurar o caminho dele também, ou quem sabe até ser resgatado aí por alguma equipe espiritual da casa, enfim, ou de algum lugar de trabalho do mundo espiritual. Lembrando, gente, que eu falei dos pensamentos e os outros espíritos, mas tudo isso aqui se aplica também para os encarnados, tá? Como eu disse, o nosso pensamento ele não fica só dentro da nossa cabeça. Ele vai através do fluido, né? E atravessa o universo, atravessa os espaços. Então, por vezes, eu estou aqui pensando em alguém, né? Estou falando que eu, mas estou falando qualquer um de nós, né? Estou aqui pensando em uma pessoa ressentida porque ela fez comigo. Será que meu pensamento não está só ficando aqui dentro da minha cabeça ou será que está atingindo ela? Certa vez eu vi um palestrante trazer a seguinte história, né? Ele estava fazendo uma palestra, né, sobre essa questão do pensamento. E uma pessoa da plateia perguntou, né, nossa, olha, quando a minha filha sai de casa, eu fico extremamente preocupada, eu fico nervosa, eu fico pensando que ela não vai chegar bem, que ela vai sofrer um acidente, né? Aí o palestrante, que eu não me lembro mais quem era, respondeu o seguinte, bom, em vez de ficar pensando preocupado, por que você já não pensa de uma vez, olha filha, fica pensando que ela vai morrer, né? Porque é isso que você está fazendo. Quando nós pensamos no negativo, nós ficamos pensando, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer. Nós estamos criando as energias e vibrações nessa direção. E essas energias e vibrações chegam para a pessoa. Tá? Não fica só aqui dentro da nossa cabeça, porque
Os pensamentos viajam através do fluido. Mas continuando. Então, bom, se eu penso, e eu ainda sou um espírito imperfeito, eu penso muitas coisas negativas, eu devo ficar então com medo, né? E o que a Gênesis nos diz, né? Os espíritos realmente bons, encarnados ou não encarnados, nada tem a que temer que da influência dos maus, né? Por quê? Porque eles são bons, que são espíritos realmente bons. No caso de nós espíritas, são aqueles que estão verdadeiramente tentando com todas as forças aplicar na sua vida, aplicar nas suas atitudes, nos seus pensamentos aquilo que Jesus nos trouxe, aquilo que o Evangelho nos traz. Né? Então, mas eu ainda não sou totalmente bom, né? Um espírito de luz, claro que não. Né? Nós não somos, nós que estamos aqui encarnados, não somos espíritos de luz. Mas, se estamos buscando de fato bons pensamentos, boas influências, ouvir boas músicas, ter boas leituras, boas amizades, né? Nós não temos nada que temer da influência dos maus, né? Porque os espíritos que não se afinizam, né, com esses pensamentos bons, com os ensinamentos de Jesus, com a prática efetiva do Evangelho, eles não têm vontade nenhuma de ficar perto de nós. E eles se afastam, porque eles não encontram ali ressonância. Né? Como eu disse, né, se em relação àquele exemplo das amizades, né? Eu não vou simplesmente ficar tendo uma relação de amizade com pessoas que pensam diferente de mim ou que têm atitudes que eu não gosto. Fico. Eu simplesmente pego e me afasto dessas pessoas. Os espíritas também acontecem assim. E, gente, lembrando que, olha só, encarnados ou desencarnados, tá? Nós vamos continuar. Bom, mas e aí, né? Eu coloquei aqui mudando a sua vida, né? Então, como que a gente pode mudar, né, os nossos pensamentos? Como que eu posso, então, buscar influências melhores? Né? Como que eu posso fazer com que espíritos benfeitores estejam mais próximos de mim? Não só encarnados, como os desencarnados. Então, primeira pergunta que eu quero fazer. Quem é que manda nos seus pensamentos? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem é que manda nos seus pensamentos? É o espírito? É alguém, um espírito de fora, né? É o seu pai, o seu vizinho, o seu marido, seu filho? Quem é que manda? Né? Nos seus próprios pensamentos. Só uma pessoa. Você mesmo. Nem Deus manda nos seus pensamentos. Mas os espíritos, as pessoas que estão próximas de mim, podem me influenciar? Sim. Mas a decisão é sempre sua. Não adianta nada ficar se desculpando, falando, eu estava num processo obsessivo, por isso que eu fiz aquilo. Por mais que haja influência, por mais que pessoas que estão próximas de nós, sejam encarnadas ou encarnadas, tragam pensamentos, tragam ideias ou nos influenciem, quem é que manda? Você. Só você. Nem Deus manda no teu pensamento, porque Ele te deu o livre-arbítrio. Então, quem é que manda? É você. Bom, se sou eu que mando, apesar que tem vezes que parece que o nosso pensamento anda sozinho. Fale a verdade, gente. Tem, não tem? Parece que não é a gente que manda e aquela coisa toma conta da gente e a gente faz. Mas não é verdade. Tá? Quem é que manda? Você. Você é quem manda nos seus pensamentos. Você é que decide que jeito você vai fazer e vai executar as coisas na tua vida. Bom, então, a primeira coisa que eu digo aqui é que nós devemos opor pensamentos. Né? Então, se nós estamos percebendo que eu estou tendo muito pensamento negativo, muito pensamento que não é legal, muito pensamento triste, eu tenho que buscar opor os pensamentos. O que é isso? Colocar pensamentos bons no lugar, pensamentos felizes no lugar. É claro que nós temos inúmeros recursos, até médicos, terapêuticos, né, psicólogos, enfim, para ajudar a gente a fazer isso, tá? Mas como eu disse, quem é que manda? Você. Então pode ter o livro que for, o psicólogo que for, a música que for. Se você não quiser,
não vai mudar. Então eu tenho que aos poucos, né, cultivando pensamentos diferentes, opondo, procurando não entrar naquela linha de pensamento, né? A observação íntima, né? Coloquei aí também. O autoconhecimento, a observação íntima é fundamental no nosso processo evolutivo. Fundamental. Sem isso, gente, a gente não vai conseguir. Temos que estar observando o que a gente faz, o que a gente pensa, as nossas ações, nossos pensamentos. Né? Não adianta achar que, não, mas eu fui sempre assim, vamos embora, deixa a vida me levar, eu vou indo assim mesmo. Desse jeito não vai resolver. Desse jeito nós vamos continuar tendo as mesmas reações, as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos. Eu preciso querer, né? Eu preciso querer evoluir. Eu preciso buscar, porque tudo isso, gente, é que vai determinar a nossa felicidade ou não. Nós estamos falando aqui de estar bem, de ter paz, de ter alegria de viver. Então a observação íntima é fundamental para que isso aconteça, né? Fazer um exame de consciência ao dormir à noite, né? Procurar pensar nas coisas que eu fiz, nas atitudes que eu tive, sem culpa, gente. Aceitando que nós temos problemas, que nós temos defeitos, né? Sem ficar se culpando, se martirizando, se ofendendo, se autocriticando demais. Isso também não é bom. A crítica ela é importante, mas até um certo ponto. Então eu devo observar com muita amorosidade. Eu devo opor pensamentos com muita amorosidade, com muita autocompaixão, né? Aceitando que nós temos ainda algumas coisas para melhorar, mas pensando que aquilo ali, o fato de enxergar essas coisas negativas é que vai dar a possibilidade de a gente mudar, né? Aos poucos, aos poucos. Gente, a meditação, né, que eu coloquei aí também, é um recurso fantástico, fantástico para você conseguir mudar a sua vida, mudar o seu pensamento, se sentir melhor. E quando eu falo aqui meditação, gente, não é, claro, pode ser aquela meditação que senta numa determinada forma e pensa de uma determinada maneira. Hoje tem inúmeros recursos pela internet, livros, muitos livros que explicam, né, sobre o mindfulness, né, a atenção plena. Não é um método religioso, um método de concentração, um método onde você centra a sua atenção no momento presente, em você mesmo, para sentir, né? Uma respiração consciente já é uma coisa maravilhosa. Simplesmente parar e ficar observando a sua respiração, respirar profundamente, isso é uma coisa que acalma demais. Mas o processo de meditar, né, que eu estou falando aqui, é tipo refletir mesmo, parar para pensar nas coisas, parar para pensar naquilo que a gente escuta no centro ou numa palestra, parar para pensar no que a gente está lendo numa leitura aí, de um livro espírita ou de outro que seja edificante. Eu tenho que refletir. Não adianta, eu posso passar uma vida inteira estudando a doutrina espírita, estudando o evangelho e não refletir em nada. Gente, sem meditação, sem reflexão, sem parar para pensar, isso nunca vai atingir o nosso sentimento. Vai ficar só aqui, só na nossa razão. Eu posso ser doutor em Livro dos Espíritos, doutor no Evangelho, e não ter modificado uma vírgula sequer no meu íntimo. Então, se eu quero mudar a minha vida, se eu quero mudar os meus pensamentos, se eu quero viver melhor, eu preciso meditar, né? E a oração, né, logicamente, em tudo isso é fundamental, né? O processo de oração, nós nos conectamos com esse nosso ser interior, nos conectamos com o divino que há em nós e em Deus, né? E fazemos essa ligação para receber ajuda. Então nós precisamos estar em estado de oração o tempo inteiro. Não é só um horarinho lá, uma vez por dia, ou uma vez no final de semana, ou na hora que eu vou no centro ou no templo. Eu tenho que me manter em estado de oração, em estado de reflexão, né? Meditação, conexão com o divino que está aqui dentro, né? Que está no nosso espírito, e com Deus. Né? E outros recursos, como eu já disse, terapias, arte,
arte, gente, é um recurso maravilhoso, maravilhoso. Boa arte, né? Música, desenho, dança, teatro. Explorem, explorem o recurso da arte. E muitas outras coisas aí que a gente pode procurar para nos ajudar, para mudar os nossos pensamentos, porque, gente, como eu já disse lá anteriormente, o nosso pensamento, ele modifica o ambiente onde nós vivemos e modifica também o nosso perispírito e o nosso corpo físico. Se eu quero ter saúde, se eu quero ter alegria, se eu quero viver num lugar de paz, eu preciso fazer isso cultivando bons pensamentos. Tá bom? E para a gente encerrar, eu vou deixar aí para vocês o conselho do mestre. Na verdade, já estava aí naquilo que eu falei, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nosso espírito, gente, ele está pronto para ser luz, para ser como mestre, para ser pleno em amor. Ele já está pronto. Cabe a nós querermos a evolução, né? A evolução do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, mas ali, assim como numa semente já tem uma árvore inteira, no nosso espírito já tem o potencial divino para sermos plenos. Mas para isso nós precisamos de muita vigilância, observação íntima dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e também de muita oração. Tá bom? Para a gente encerrar, eu convido vocês para que a gente possa fazer uma prece juntos, em agradecimento a Deus, aos amigos espirituais e a espiritualidade, por mais esta oportunidade de estarmos juntos, ainda que virtualmente, para podermos, Senhor, refletir sobre aquilo que a doutrina espírita nos traz, mas também sobre a misericórdia e amor divino que nos permitiu, Senhor, estudar, conhecer e refletir sobre esses pensamentos, essas verdades, Senhor. Que cada um de nós possa ter guardado em nossos corações essas verdades, essas lições, e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, Senhor. Pedimos que estas boas vibrações também sejam estendidas ao nosso lar, aos nossos familiares, amigos e nossa vida, Pai. Gratidão por tudo, Senhor. Que assim seja. Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus.